Então, hoje nossa aula 3, tudo bem? É doutrina espírita. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente falar um pouquinho dessa nossa doutrina aí que consola. Deixa eu aumentar aqui, acho que tá bom o tamanho, gente? Eu tô vendo só a carinha da Gilmair. Só faz um ok para mim, Gilmair, se tá bom o tamanho, se quer que aumenta, tá bom? Então tá bom. Bom, pessoal, a gente começa aqui, né, falando a respeito disso, dessa terceira revolução, né? Então, lembrando que a primeira revolução aí são os ensinamentos, né, de Moisés, tá? Que a gente teve lá os 10 mandamentos, né? E depois a gente veio com a Boa Nova, que foi a vinda do Cristo, né, para ele compartilhar os ensinamentos dele de amor, principalmente de perdão para nós que estamos aqui, tudo bem? E o Espiritismo, ele é considerado a terceira revelação. O que quer dizer isso? Bom, lembrando que aqui é tudo embasado dentro da doutrina espírita, não é nada o que eu acho, que a dona Malu acha, que a Renata acha, tudo bem? Então, é tudo com base nas nossas obras que a gente tem, graças a eles que a gente vai falar um pouquinho deles hoje aqui, tudo bem? Então, o Allan Kardec, que é um dos decodificadores que a gente fala, né? Graças a ele, a gente tem uma vasta literatura aí. Então, o Espiritismo é a ciência que vem nessa ciência nova, que ela vem revelar para a gente por meio de provas, tá? Então, prova a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, ou seja, não é só isso daqui, né? Existem outros planetas, existe um lado de lá, depois que a gente desencarna, tudo bem? E tudo isso a gente tem como provar, porque a gente tem essa vasta literatura espírita aí, né, graças ao próprio Allan Kardec, que a gente teve aí vários livros, né, que ele publicou, lembrando que foi junto com outros grupos espíritas também, né, outros trabalhadores, digamos assim, espírita, que a gente tem essa vasta literatura que a gente tem aqui, tudo bem? Então, por que a gente fala dessa terceira revelação aqui que ele coloca, né? Lembrando que o Espiritismo é a chave, né, com o auxílio de qual tudo se explica de modo fácil. Por que a gente consegue explicar de modo fácil? Porque a gente tem a prova, tudo bem? A gente vai mostrar isso para vocês, que existe um tripé dentro da nossa doutrina, tudo bem? O Espiritismo também tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, né? Então, a gente pode denominar de espírito, de alma, né? Seres invisíveis, é tudo a mesma definição, tudo bem? Então, olha lá, por que a gente fala que a doutrina espírita, ela tem esses 3 aspectos aí que vocês estão vendo? A gente costuma falar, a gente não, né? A doutrina traz pra gente que a própria doutrina espírita, ela é um tripé. O que é esse tripé? Ela é religião, né? Ela é também ciência e ela é filosofia. E aqui a gente tem em cada quadradinho desse a definição, o conceito, a explicação, né? Que comprova cada um desses elementos desse tripé, né? Então, o Espiritismo, ele não tem caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião, tá? Ele tem característica singular de ser impessoal, olha só, complementar e progressivo. Por que ele é complementar e progressivo? Porque ao longo da história, graças, né, a todos esses, digamos assim, envolvidos que seja na curiosidade, como a gente vai ver, né, que foi o início, seja no próprio estudo dela, a gente tem tudo que a gente tem hoje, tá bom? Ela não é fruto da revelação de um só espírito, então não é só o Allan Kardec, tá, gente, que foi a gente só tem obra dele, não, ele foi, digamos assim, o precursor, ele com as outras irmãs lá, que a gente vai ver que foi algo mais curioso, tudo bem? Ele também não é um trabalho de um só homem, e segundo, por ser a complementação natural, expressa e lógica das 2 primeiras grandes revelações divinas, que é a de Moisés e a de Jesus Cristo, tudo bem?
E terceiro, porque, como disse o próprio Allan Kardec, ele jamais vai ser a última palavra. Então, o próprio é o Allan Kardec, né, Malu, que fala, ou é o André Luiz, eu nunca lembro, que entre ciência e religião, prefira a ciência. Qual dos dois que é? Você lembra? Me fugiu agora. Eu sempre confundo. A Allan Renata se Kardec, lembrar também. Allan Kardec Entre falou, Allan Kardec, né? Então, por ele isso, falou gente. isso, entre tudo, prefira, né, a ciência está acima, então, quer dizer, ele mostra que tanto que é importante a doutrina, quer dizer, a ciência para explicar a religião, né? A ciência explica tudo aqui, né? Exatamente, a gente vai ver muito disso hoje, né? Então ele coloca, né? Por que que é ciência? Olha lá, é o primeiro quadrinho aqui, ó. Porque investiga, experimenta, comprova, né? Então a gente vai ver mais para frente, né? Quando começou esse lado curioso pelo ser invisível, digamos assim, né? Foi tudo experimentação. A gente vai ver isso, tá? Ela sistematiza, conceitua leis, fatos, força, fenômenos, tudo bem? Da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. Então, por isso ela é ciência. Porque ela é considerada filosofia. Olha aqui, ó. Porque ela cogita, ela induz. Então, ela utiliza muitos métodos do Sócrates, né? Que é através de perguntas e respostas, né? Então, só aqui o Livro dos Espíritos, né? Que é uma das obras de Allan Kardec, é um livro com várias perguntas e respostas do Allan Kardec para o espírito da verdade, né? Sobre vários assuntos que vocês imaginarem, origem da vida, o que acontece do outro lado, enfim, sobre por que tem uns que nascem, digamos assim, com mais oportunidades que outros, por que existem pessoas, digamos, especiais, às vezes falta um membro, né? Falta ali uma parte do cérebro. Então, todos esses questionamentos eles são respondidos aqui no Livro dos Espíritos, tudo bem? Então, por isso, ele é considerado também uma filosofia, justamente por conta dessa questão do questionamento, né? Do método socrático mesmo, aí, de perguntas e respostas. Então, ele lança a pergunta para a gente fazer a reflexão, né? Isso é a filosofia. Olha lá, ele explica, define, né, motivos e consequências, comos e porquês de fenômenos relativos à vida e à morte. E religião, finalmente, aqui, né, de suas constatações científicas e de suas conclusões filosóficas, resulta o reconhecimento humano da paternidade divina, tá, de Deus, e da irmandade universal de todos os seres da criação, estabelecendo desse modo o culto natural do amor a Deus e ao próximo. Tudo bem? Então, por isso, a nossa doutrina, ela é amparada nesse tripé. Ela não é só religião. Ela é religião, ela é filosofia e ela é ciência. Por que que ela é ciência? Para a gente resumir, porque ela investiga, ela é filosofia porque ela tem como provar, né, aí os seus comos, os seus porquês, e ela é religião porque ela tem esse embasamento de amor aí ao próximo, né? Então a gente tem um capítulo dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala da caridade, né? Não sei se é o acaso, na verdade a gente não acredita em acaso, né? Ele é o capítulo do meio do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então tudo tem como a gente comprovar, certo? E aqui ele vai falar um pouquinho. Deixa eu só parar aqui, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Fica à vontade. Se tiver muito rápido também, a gente vai mais devagarzinho, tá? Pode falar aí, tá bom? Aqui um pouquinho mais, né? Olha lá, do tripézinho, né? Então, ele é religião, a ciência e filosofia. O que que o Áureo? Áureo também é um espírito que contribuiu muito, né? A gente tem várias obras dele. Então, em uma das suas obras, Universo e Vida, ele fala sobre esse tripé aqui, ó. Somente sendo assim como é, poderia o Espiritismo realizar a sua grande missão de transformar a Terra de mundo de sofrimentos, de provas e expiações, em orbe regenerado e pacífico,
a caminho de mais altas expressões de glória cósmica, né? Então, assim, a gente vai ver na aula de reencarnação, de pluralidade de mundos também habitados, né? Que a gente tem várias fases, né? Lembrando que o próprio o Livro dos Espíritos fala que todos nós somos criados simples e ignorantes, né? Então, quando a gente teve aí as primeiras oportunidades de encarnação, digamos que era lá na época paleolítica, né? Que a gente tinha que correr atrás, às vezes não tinha fogo, teve que inventar o fogo, né? Então, era tudo o quê? Simples e ignorante. E à medida que fomos evoluindo, a gente teve a oportunidade de reencarnar, porque essa é a base da nossa doutrina, a reencarnação, ou seja, existem várias vidas, já existiram várias vidas, vão existir outras vidas ainda, e a proposta é o quê? Que em cada uma dessas encarnações a gente suba um degrauzinho aí na nossa jornada evolutiva, que Deus nos dá a oportunidade de ir evoluindo, tudo bem? Através do nosso livre arbítrio, que é o nosso poder de escolha, tudo bem? E aqui a gente vai falar sobre o Consolador Prometido, né? Ele traz aqui pra gente, ó, o Espiritismo, ele vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Lembrando lá que na aulinha 2, né, a gente viu que uma das formas de Jesus ensinar é através do método das parábolas, que são as histórias que necessariamente não são verdades, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, que tem um objetivo moral, tudo bem? Então a gente tem várias parábolas aí, né? Tem a mais famosa, que é a do bom samaritano, que fala sobre caridade, fraternidade, né? Então, o Cristo advertiu: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, né? Então, por isso que a gente não tem, como em algumas religiões, essa necessidade da representação na imagem. Tudo bem? Às vezes, dentro da casa espírita, a gente pode encontrar um quadro de Cristo, do Cristo, né? Ou às vezes uma imagem do Allan Kardec desenhada. No nosso centro, a gente tem uma imagem da Alta de Souza, que é o espírito que deu origem ao nosso programa, tudo bem? Então, a gente não tem essa necessidade aí dessas alegorias, né? Que algumas religiões têm e tá tudo certo, não significa que elas estejam erradas. É o que elas acreditam, né? Então ele fala: vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores, tá? Então isso daqui já começa a nos consolar, né? Por que que alguns sofrem mais do que outros? Hoje a gente vai ver isso, tudo bem? E nas outras aulas também a gente vai ver muito isso. O que mais que ele traz pra gente? Aqui, ó, o Espiritismo Evangélico é o Consolador prometido por Jesus, pelas vozes dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, ou seja, esse processo que a gente faz aí da reforma íntima do livro há 2000 anos, por exemplo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo, tudo bem? Então essa é a proposta aí, uma das propostas da nossa doutrina, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Que agora a gente vai começar a falar da origem, do começo, como é que foi no início, da onde que veio, né? Esse acreditar e no ser invisível, né, que a gente fala aí, no espírito, tá? Então, assim, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida até aqui, ficou claro esse tripézinho aí, do espiritismo ser religião, doutrina, desculpa, religião, filosofia e ciência, né? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não?
Então tá, então agora a gente vai ver um material que a gente trouxe para vocês, depois a gente vai ver um videozinho dessa origem aí, né? Quando começou-se a despertar, a gente vai ver que no início foi pelo lado da curiosidade, tudo bem? Não foi logo do estudo de cara, isso foi mais para frente um pouquinho. Então a gente vai começar a ver através do material que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Vou interromper aqui. Então, deixa eu localizar aqui. Deixa eu só aumentar. Tá dando para ver a telinha? Hydesville Memorial Park? Não? Pera aí, então. Deixa eu interromper o compartilhamento. Vamos ver se ele dá para ver por aqui. E agora, deu para ver? Deu? Ai, calma aí. A Gilmar tá falando que não, a Malu tá falando que sim. E aí, deu ou não deu? Aqui deu, tô vendo. Tá vendo? Memorial Park. Tá dando sim. Aí. Tá melhor o tamanho? Ah, Tá? Então tá bom. Então aqui, gente, a gente começa mostrando para vocês a história, né, dos primeiros aí, digamos, despertar a curiosidade do mundo invisível, assim a gente pode chamar, porque no começo eles chamavam assim. Essa foto dessa casa é um memorial que eles construíram no lugar da casa onde foi observada as primeiras manifestações do outro lado, do ser invisível, tá? Então eles fizeram esse memorial, construíram essa casa semelhante à casa original. Aonde começou, né, essas primeiras manifestações aí dos espíritos foi lá em Hydesville, é o nome da cidade, fica nos Estados Unidos, tá bom? E o nome das irmãs que começaram a ter esse, digamos assim, essa sensibilidade em ouvir, né, o outro lado, são as irmãs Fox, tá bom? Então, elas tiveram o primeiro comunicado aí com os espíritos. Na verdade, era um espírito, né? Então, ele coloca que foi o lugar de nascimento e santuário do espiritismo moderno, esse memorial, tá? Como que começou? Olha lá, em dezembro de 1847 era o ano, tá bom? A família, né, Fox, então eram as irmãs Fox, né, que a gente chama, eles se mudaram para essa comunidade de Hydesville, em Nova York, nos Estados Unidos. E aí, durante as 2 últimas semanas de março de 1848, ou seja, 3 meses ali depois, né, que eles se mudaram, batidas estranhas foram ouvidas desde o piso, as paredes, os móveis à noite. Então, todos os dias à noite, elas começaram a escutar, né, a família começou a escutar esse, digamos, tá? Não é para ter medo, tá, gente? Tá tudo certo. Foi a época que foi descoberto, foi assim, tudo bem? E aí, durante uma certa noite, né, Kate, que foi uma das irmãs, era a Margarete, aqui é o casal, tá, a Margarete e o John, e aí eles tinham 2 filhas, a Kate e a outra, que a gente vai ver o nome, que eu já esqueci o nome dela aqui, ela teve a ideia de querer se comunicar com as batidas, tudo bem? E aí ela falava, ela denominou, né, isso aqui, Senhor Split Pé, né, ele coloca que é um apelido comum aí pro outro lado, né, que algumas religiões denominam de diabo, né, porque era o que eles acreditavam na época, certo? E aí ela começou a desafiar, ela começou a falar, ó, faz o que eu faço, né, e aí ela foi dando instruções, né? Então, por exemplo, se eu bater meu pé, a quantidade de vezes que eu bater, você bate. Ele pegava e correspondia com ela. Que eu bater minhas mãos, você bate também, tudo bem? E assim foi sendo feitas as primeiras comunicações. Olha lá. Ela se comunicou, né? Bateu várias vezes no chão e o espírito respondeu com o mesmo número de tapas, de batidas, né? Então, aqui estão as irmãs, a Margarete e a Kate. Então, foi a Kate que fez as primeiras comunicações aqui.
Aqui é a casa original, tá? Que misteriosamente, algum tempo depois, né, pegou fogo, tudo bem? E aí, então, descobriu-se, né, através dessas batidas, esse contato aí com o invisível. Então, foi o primeiro reconhecimento de que o espírito tinha o quê? Inteligência. Porque se ela ordenava que ele batesse a quantidade de batidas que ela batia, então a gente sabe que existe uma inteligência. Diferente de um cachorro, por exemplo, um gato, né? Que a gente vai falar pro gato, bate palma, ele não vai bater, porque ele não tem inteligência, ele só tem um princípio, tudo bem? Então, vizinhos foram chamados, né? Ali, desculpa, foi estabelecido um sistema para fazer as perguntas e o espírito faria o rap, que são as batidas, tá? Uma vez para sim e para não, tá? Então, era uma vez para sim e duas vezes para o não. Aí os vizinhos foram chamados à casa para testemunhar esse fenômeno. Então, este único evento começou uma explosão de interesse na comunicação do espírito e levou à fundação religião, né, do espiritismo. Então, foram os primeiros contatos aí com os seres do outro lado, certo? Isso foi em 1848 que a gente falou, certo? Que aconteceu? Olha lá, em 1915, Benjamin, né, Fox mudou-se da casa de Hydesville para Lilydale, a sede da Associação Nacional Espírita de Igrejas. Então, começou-se aí a fundar o espiritismo, num primeiro momento, assim como essa associação de igrejas, tá? E aí, infelizmente, a casa pegou fogo em 1955, essa casa aqui que vocês estão vendo, certo? E aí, essa aqui é a nova construção que eles deram origem ao Memorial das Irmãs Fox. Então, existe esse lugar lá em Nova York, tá? Em Hydesville. E aí, além da casa, também tem um espaço que eles deixam para meditar, né? Enfim, aqui está o reverendo Sidney, pastor da igreja Dons do Espírito em Hydesville Memorial Park, né? Lá no memorial que foi feito. O que mais que tem dentro da estrutura da casa? Olha lá, dentro dessa estrutura está pendurado o retrato das irmãs, aqui a mãe, aqui as filhas, desculpa, aqui a mãe, aqui as filhas, a Kate e a Margaret, né? Bem como a fundação exposta da casa de origem, olha só, né? Então, aqui tem uma parte da fundação aí da casa. Ah lá, em torno do edifício tem um caminho de tijolos, olha lá os tijolinhos. Muitos desses tijolos foram escritos por pessoas ou grupos que são afins, né, ao espiritismo. Alguns desses são memoriais para os próprios espíritas, tá? Então, aqui tem alguns, é igual a calçada da fama lá em Nova York, né? Tem um artista, aqui, digamos que tenha os simpatizantes da doutrina espírita que tem uma mensagem, tem um nome, enfim, tá bom? E aqui é o resto do espaço, ó. O resto das terras é um parque dedicado à meditação e à reflexão interior, tá? Então, é um ambiente, a gente sabe que é espiritualizado, tudo bem? Então, aqui foram as primeiras manifestações desse outro lado aí. E agora, para a gente complementar, eu vou passar um videozinho para vocês que vai explicar um pouquinho melhor, tá, a respeito dessas primeiras manifestações. E em seguida, no mesmo vídeo, a gente vai ver a respeito do Allan Kardec, que aí a gente começa a ver que em vários lugares do mundo começaram essas manifestações. E aí as pessoas começaram a se interessar, né? Elas demonstraram interesse, curiosidade, que seja, né? Para estudar. Então, num primeiro momento, a doutrina espírita, ela foi a nível aí de curiosidade mesmo, né? De manifestação mediúnica e tudo mais. Num segundo momento, a gente vai ver que ela foi sistematizada, doutrinada, estudada, que graças a isso a gente tem, tá? Então, a gente não pode desmerecer também esse primeiro momento, porque é graças à curiosidade dessas pessoas, né, que a gente tem o que a gente tem hoje, tudo bem? Então, vou mostrar o videozinho aqui para vocês, deixa eu só abrir ele aqui. Tá?
Só um momentinho, deixa eu colocar para compartilhar o som, senão vocês não ouvem. Vocês estão enxergando? Eu não estou vendo a telinha de vocês. Eu preciso que alguém abra o microfone para mim e fala que está enxergando. Eu tô, mas tá meio embaçado. Tá, eu vou normal? aumentar aqui. Melhorou? Ah, sim. Agora sim. Ah, então tá aparecendo Allan Kardec, a doutrina espírita e uma mãozinha, né? Sim. Ah, então tá. Então tá Isso. aparecendo. Vou dar o play, tá, gente? Vamos contar a história da doutrina espírita de Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydesville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam a todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4 e logo se ouviram as pancadas respectivas. Toque, 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 toque. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência, os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. E, em 1869, desencarna Allan Kardec, deixando para a humanidade o legado da terceira revelação prometida por Jesus, a doutrina espírita. Muito bem, pessoal. Oi, André, tudo bem? Tô vendo você aí com a Renata, tudo bom? Bem-vindo aí.
Então, pessoal, a gente observa dois momentos, tá? Nesse videozinho aí. O primeiro momento, né, confirmando aí o que a gente trouxe para vocês das irmãs Fox. Então, esse lado do fenômeno, né? Então, do fenômeno mediúnico, do invisível, do outro lado, tudo bem? Que foi quando iniciou aí a nossa, digamos, a curiosidade pela nossa doutrina, né? E, num segundo momento, quando lá na França, né? Lembrando que as irmãs Fox foi nos Estados Unidos, tá? E aí vários fenômenos começaram a surgir das mesas girantes, né? Que essas mesas que levantavam-se, tinham uma comunicação, batidas e tudo mais, onde o nosso querido Allan Kardec também desperta curiosidade. E aí a gente viu que ele não foi, né, pouca coisa, ele só foi estudioso de matemática, álgebra, geometria, né? Ele estudou muitas coisas, né? E aí, então, num primeiro momento ele duvida, tá? A gente vai ver isso também mais detalhadinho. E aí, depois ele desperta o interesse para o estudo da nossa doutrina. Lembrando que a gente já tem um filme do Allan Kardec, tá disponível no Netflix, tá? Quem quiser ter acesso, é linda a história, eu chorei do começo ao fim, que a gente vê o quão pouco espírita a gente é ainda, né? Então, a gente vê o quão ele fez, né, por nós, graças a eles a gente tem tudo que a gente tem hoje aí, né? Então, é uma ótima sugestão aí, nesse momento que a gente está em casa, né, tá na pandemia aí. Então, o nome do filme é Allan Kardec mesmo, tá? Disponível lá no Netflix. Mas aí a gente vai continuar, tá? Para falar um pouquinho mais aqui. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Nos slides. Estão vendo a telinha dos slides? Opa, aqui. Dá para ver. Então, aqui, deixa eu só aumentar para vocês, que é um pouquinho maior. Aqui, melhorou, né? Então, aqui tá falando um pouquinho a respeito do que a gente já viu, tá? Não vou ficar, não vai ficar repetitivo, né? Das irmãs Fox, que foi onde iniciou esse momento aí desse lado da doutrina, né? Despertando o interesse para os fenômenos espíritas, tudo bem? Aqui das mesas girantes, que já é lá na França. Ó, gente, tudo aqui, ó, espiritismo básico, tá? Não é nada da nossa cabeça, não, tá? Tudo cientificado, como a gente já falou, que a nossa doutrina também é ciência, tá? Aqui os fenômenos da mesas girantes, lá na França, né, que foi onde iniciou, e aí ele coloca aqui nesse livro também Espiritismo Básico, para tirar os homens do torpor espiritual em que viviam, ou seja, ali do véu, né, que a gente fala, para que se preparassem para receber uma revelação, era preciso, em verdade, que ocorressem fenômenos capazes de lhes provocar o medo, a sombra, a maior curiosidade. Então, lembrando que a gente vivia aí, eu não sei dizer para vocês se já era a Idade das Trevas, né, a Idade Média. Então, a gente sabe que o momento da história, a história passou por várias eras, né, e cada era foi necessária para aquela realidade, né, para aquela população, para aquele momento, certo? Inclusive a Idade das Trevas, sim. Ah, mas a Idade das Trevas, a Idade Média, né, ela foi um momento, assim, de muito tristeza, morreu muita gente, foram queimados livros, né, mas ela foi necessário o acontecimento. Então, tudo a gente tem que entender que tudo é necessário para que aconteça, tudo tem um porquê, tá bom? Assim como o momento que a gente está vivendo. Então, aqui foram os primeiros fenômenos, né, onde despertou a curiosidade do nosso Allan Kardec, aqui uma fotinho dele, tá? A fim de que ele, no primeiro momento, negasse, vocês vão ver isso no filme, tá? E num segundo momento, ele começa aí a despertar a curiosidade, a fim de que ele realmente comece a estudar a respeito da nossa doutrina. E aqui a gente vai ter um breve resumo da vida dele, tá? Afinal, graças a ele também, assim como as irmãs Fox, a gente tem tudo que a gente tem hoje, né? Então, só uma observação que lá no videozinho, na legenda, não sei se vocês observaram isso, tá falando que é 1954, mas na fala é 1854, tá? Então, que é o dado real, 1854. Então, olha só, quando que ele nasceu? 3 de outubro de 1804, né? Esse é o nomezão dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail,
tá? Mais conhecido como Allan Kardec, a gente vai ver o porquê isso mais para frente, o porquê desse nome, tá? Ele nasceu na França, em Lyon. Ele foi casado com Gabrielle, né, que é a Doce Gabi, que no filme também ele fala, se refere a ela como Doce Gabi, tudo bem? E quando que ele foi despertar o interesse? Olha só, gente, o tanto de tempo. Vocês vão ver que tem um personagem também que a gente vai falar dele hoje, que inclusive hoje é aniversário de nascimento dele, né? Que é o Bezerra de Menezes. Muitos deles, gente, eles despertaram a curiosidade para o interesse espírita com 40, 50, 60 anos, né? Então a gente observa que o quê? A idade não é um empecilho. Então, por exemplo, você conhece alguém que tem 60 anos, 50 e quer estudar espiritismo, vai ser muito bem-vindo. Se a pessoa tem 20, tem 15, vai ser bem-vindo. Então, qualquer momento a pessoa vai ser bem-vinda. Então, vocês vão observar muito isso, que muitos desses contribuidores da nossa doutrina, eles não nasceram espíritas, tá? Eles se tornaram espírita diante da necessidade que eles tiveram de estudar sobre a nossa doutrina, tudo bem? Então, só 50 anos depois que ele nasceu, que ele começou a tomar o conhecimento das mesas girantes, lembrando que não foi nesse momento que ele começou a estudar, tá? Aí, em 1856, teve essa primeira manifestação do Espírito da Verdade. Em 1856 ainda, a primeira revelação da missão que estava reservada a ele, no filme também mostra isso, tá? E quando que foi publicado o primeiro livro, né? Olha lá, 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é o livro de perguntas e respostas sobre vários temas que a gente tem, as dúvidas que a gente tem. Ele também fez esses questionamentos para quem? Para o Espírito da Verdade, tudo bem? O que mais que a gente tem? Olha lá, em 1858, iniciou a publicação da Revista Espírita. Então, essa Revista Espírita, atualmente, ela está online, né, Malu? Ou ela tem ainda impressa? Eu lembro que lá no centro eu ainda vi umas versões impressa dela, né? Então, ela tem alguns temas, traz alguns temas, né, dentro da nossa doutrina. Então, em 1858, iniciou essa publicação. E em 1859, olha lá, o livro Que é o Espiritismo, também de autoria do Allan Kardec, né? Em 61, o Livro dos Médios. E em 65, o nosso tão almejado, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Novo Testamento comentado, né, pelos espíritos aí. Em 65 também, publicação do Céu e Inferno, né, e em 1868 esse livro A Gênese, a origem, tá? Gênese quer dizer origem. E quando que ele desencarnou? Olha lá, 1869, com 65 anos, né, ele teve um aneurisma e esse aneurisma se rompeu, e ele desencarnou. E aqui a gente tem uma fotinho do túmulo dele, que eu sempre esqueço os dizeres. Você lembra aí, Malu? Ou a Renata, pra gente? Os dizeres que tá no túmulo dele? Nascer, renascer. Nascer, viver, morrer e renascer e evoluir sempre. Essa é a lei, né? É o que está escrito aqui, tá, gente? Nessa mensagem aqui, tudo bem? Em francês, né? Já que ele era na França aí. Então, esse é o túmulo dele. E graças a ele, né? Eu tenho uma jovem lá no grupo dos jovens que a gente sempre perguntava quem foi. Ela falava que era um grande homem, né? Realmente, graças a esse grande homem, a gente tem essa vasta aí doutrina, né? Vasta também a questão das publicações, né? Das bibliografias aí, tudo bem? Olha lá, em 1969, né? 100 anos depois, um século, né? Foram publicados textos inéditos escritos, né? Por Allan Kardec no livro intitulado Obras Póstumas, tudo bem? Então, só dele, gente, a gente tem tudo isso de literatura, né? E a maioria dos livros dele, a gente utiliza no nosso curso como embasamento doutrinário, tá bom? Aqui estão as obras, né? A Gênesis, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, tá bom? Esse Livro dos Espíritos a gente utiliza depois que a gente termina esses 2 anos, né, de curso,
que agora é o Espiritismo, depois é o Nosso Lar, o Passe e o Corrente, depois quando a gente faz os institutos, a gente utiliza como base, né, uma das nossas leituras é o Livro dos Espíritos também, tudo bem? Mais alguma coisa para falar dele, Malu, Renata? Vocês queiram falar sobre ele? Vocês estão conseguindo me ouvir de vez? Sim, eu tô ouvindo, que eu tô de fone. Bom, falar também da dedicação dele com a doutrina, o tanto que ele dedicou, que ele, no dia da morte dele, foi o dia da inauguração da livraria dele, né? E ele e a esposa dele, fiel à missão também dos dois, ela deixou ele sendo velado no caixão, foi lá inaugurar a livraria e voltou para sepultar o marido. Né? Então, quer dizer, a gente vê assim, até o final da vida, dedicação, porque ele ficou doente e ele queria desistir da ideia, né? Não vamos mais inaugurar a livraria, a primeira livraria espírita lá em Paris, né? E aí ela falou, não, nós vamos inaugurar. Acontece que ele morreu no dia anterior, né? No outro dia ele estava sendo velado e ela deixou ele sendo velado lá, foi lá, inaugurou a livraria e voltou para sepultamento. Eu quis dizer assim, dedicação até o fim, né? Dedicar totalmente. Foi um grande homem mesmo, né? A Tayla, Malu, a Tayla que falava que ele é um grande homem. Então, a gente vai ver, igual você falou, assim, vai ver mais detalhado durante o estudo, em alguns outros livros, a importância, por exemplo, igual você falou assim, ele ficou sabendo da missão dele, então, tantas coisas que a gente tem que falar sobre isso, né, sobre a missão dele, e essa era a missão de codificar a doutrina espírita. Se caso ele não fosse fazer isso, teria outro espírito já preparado, né, então, assim, é o desenrolar do estudo que a gente vai vendo essas coisas. Tem muita A coisa gente, de grande homem. a gente sabe que ele era o plano A, né, do Cristo, lembrando que todos nós temos o nosso livre-arbítrio, inclusive ele, né? Então, se ele optasse por não, né? Porque o livre-arbítrio não tem como Deus, a espiritualidade intervir, né? Porque é algo nosso, é o nosso poder de escolha. Lógico que eles nos intuem, né? De acordo com o nosso grau de sintonia, mas a decisão mesmo é nossa. Então, se ele falhasse, né, que a gente fala, se ele não quisesse, né, então o Cristo já tinha preparado um plano B aí, né? E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que eu achei que ia estar nas transparências, mas não tá. No livro, tá, gente? Por que Allan Kardec? Porque foi uma das encarnações que ele teve, tudo bem? Então, ele teve aí esse comunicado, digamos assim, né? Que foi uma de suas encarnações. Oi? Era uma missão dele, né? E aí, então, por isso, ele adotou o pseudônimo, né, de Allan Kardec, tá? E não de Hippolyte, né? Como a gente viu que era o nome original dele, tá bom? Bom, acho que era isso que tinha para falar dele, né? Aqui fala muito das publicações, né? Dos livros que ele publicou. E ele, gente, no filme vocês vão ver muito isso. Ele sempre teve o apoio da esposa, tá? E também de outros colegas, simpatizantes da doutrina espírita. Então, ele nunca fez nada sozinho, assim, né? Porque, na verdade, a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, né? Então, ele teve todo um apoio aí de todos os espíritos simpatizantes, né? À divulgação da nossa doutrina, tá? Então, foi o momento no filme, quem assistir, né, ou quem já assistiu também, vai observar muito isso, que foi um momento de muito desafio, e muitos momentos do filme eu olhava, eu falava, vixe, se fosse eu já tinha desistido já, porque realmente você vê a perseverança, a persistência mesmo dele, né, às vezes dava aquele momento de desânimo, mas aí a esposa vinha e dava aquela levantada, né, ou vice-versa também, né, a gente observa muito isso, é bem característico no filme, então, de certa forma, ajudou o outro, né, então foi muito importante ambos. O espiritismo ainda tinha assim, um certo tabu, eles tinham que fazer viagens com tanta dificuldade para divulgar e para poder implantar, né, a ideia mesmo. E muita gente pensa assim, é uma religião criada por Allan Kardec. É a religião, assim, o espiritismo é a doutrina do Allan Kardec.
Não é, gente. O espiritismo ele sempre existiu. Allan Kardec só codificou, né? Então, quer dizer, ele documentou os fatos, ele mostrou, mas se a gente for estudar, for ver, desde as épocas antigas, né? Então, fala de... Olha, a primeira carta mediúnica, a primeira mensagem mediúnica, quem foi que recebeu? Moisés, né? Então, o espiritismo sempre existiu. Então, fala assim, é uma religião nova, mas a partir da divulgação dela, né? Da documentação, da codificação, colocou todos os fatos ali, né? Tudo documentado. Então, fala que é novo, mas não, na verdade não é, né? É velho. É isso mesmo, gente. Então, agora, para dar continuidade, para a gente falar da última parte, né, que foram outros contribuidores também para o nosso movimento, né? Então, todos eles foram muito importantes, né? São, aliás, né? Que a gente sabe que o espírito é eterno, né? Então, todos eles são muito importantes aí, porque graças a eles a gente tem essa oportunidade aí de ter tudo que a gente tem, tá? Então, eu vou continuar o compartilhamento da tela. Aqui. Então, a gente viu, né, que os primeiros movimentos aí do espiritismo, dos fenômenos, né, foram lá nos Estados Unidos, depois teve na França e também chegou no Brasil, né? Quando que foi? Olha o ano, gente, foi tudo muito próximo, né? Então, os fenômenos começaram a se manifestar na mesma época, digamos assim, né? A fim de ter essa culminância aí, né? Digamos assim, a união faz a força, né? Então, olha lá, foi por volta de 1840, né? Quem que intuiu? As falanges de Ismael, lembrando que Ismael é o espírito, né, que protege o Brasil, tá? Então, cada país, ele tem aí, digamos, o seu protetor, o seu mentor. O do nosso país é o Ismael, tudo bem? Chegavam 2 médicos humanitários ao Brasil. Conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual e traziam por lema, dentro de sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade, né? Então, Deus, causa primária de todas as coisas. Cristo, Jesus, né? Ele trouxe os ensinamentos, ele veio confirmar aí os ensinamentos de Deus através do seu exemplo de amor, de humildade e de perdão. E a caridade, a gente sabe, representada aí pela doutrina espírita, tá bom? Opa, peraí que não foi. Então, quem são, né? Graças a eles aqui. Então, primeiro, em 1865, desculpa, Luiz Olímpio Teles de Menezes, com alguns colegas, replicava pelo diário, aonde? Na Bahia, ó. Há um artigo, algo irônico, de um cientista francês desfavorável ao espiritismo, publicado nessa revista, tá? Que eu não sei falar o nome, porque tá em francês aí. E transcrito no jornal referido. As publicações brasileiras não passaram despercebidas ao próprio Allan Kardec, que delas teve conhecimento com a mais justa satisfação íntima, tudo bem? E quem que foi o outro aqui, ó, que é o aniversariante do dia, né? Então, vamos lá. 1885, Grupo Ismael com Saião e Bittencourt Sampaio, célula de evangelização, cujas claridades divinas tocariam todos os corações. E o nosso querido, amado Bezerra de Menezes, tá? Desde 1887, Bezerra também, assim como Allan Kardec, ele não iniciou o espírita, tudo bem, ele era de religião católica, família, né? E ele sempre foi, gente, o Bezerra, eu estava até estudando sobre ele agora à tarde, porque a gente tem o grupo da mocidade, né? Então, a gente está fazendo audioaulas e aí, 2 vezes na semana, eu posto alguma audioaula, né? E como hoje era um aniversário de Bezerra de Menezes, de nascimento, né? Então, daí, eu fui estudar a respeito um pouquinho mais dele. Então, eu vou falar o que eu estudei para vocês, tá? Ele foi de origem, assim, digamos, a família dele tinha condições, tá? Financeiras, mas aí o pai dele era muito caridoso, emprestava dinheiro para todo mundo, né? E passou por algumas dificuldades financeiras. E o próprio Bezerra de Menezes, ele sempre, assim, foi muito, digamos, inteligente, tá? Ele concluiu com apenas 10 meses ali a educação primária dele, tá? Então, com 7 anos, isso.
Com 15 anos ele decidiu fazer faculdade de medicina, e aí como o pai dele, ele é do Ceará, né? Eram do Ceará. Como o pai já nesse momento não tinha mais condições de bancar a faculdade dele de medicina no Rio de Janeiro, a família se juntou e bancou ali os primeiros anos dele na universidade no Rio de Janeiro, a quem ele foi extremamente grato por isso, né? E aí, então, logo num primeiro momento, antes de terminar a faculdade, ele já ingressou aí em hospitais, né, como aluno. Quando ele terminou a faculdade, ele abriu o consultório, mas ele tinha, assim, muito amor, né? Ele era uma pessoa muito caridosa e ele se compadecia das pessoas necessitadas, que realmente precisavam de ajuda, que por condições financeiras não tinham como pagar uma consulta. Então, o consultório dele às vezes era muito vazio, né? Porque ele tinha esses atendimentos em casa dessas pessoas que buscavam a ajuda dele, né? No sentido da consulta. Então, ele sempre tá, às vezes ele tirava dinheiro do bolso para ajudar ali, então ele sempre teve essa característica aí de ser caridoso, né? Algo do espírito dele mesmo, né? Até aí, então, ele não tinha conhecido o espiritismo, ele foi conhecer também em torno de, não lembro agora se foi 40 ou 50 anos também, 30 anos, não lembro certinho, tá? Mas ele fez muito pelo país, ele foi, além de médico, ele entrou na carreira do exército, né? Como cirurgião, tá? No exército aí. Ele ganhou muito dinheiro, só que nem por isso ele deixou os princípios e os valores do que ele acreditava, do ajudar o próximo, tá? Então ele continuava fazendo as consultas aí para quem não tinha condições de pagá-lo, tudo bem? Ele foi casado 2 vezes, o Bezerra. A primeira vez ele teve 2 filhos, e aí a mulher dele desencarnou e ele casou com a irmã da esposa, né? Que já tinha 2 filhos também, e ele tinha 2, e eles tiveram mais 4 ou 5, não lembro agora exato, tá? Então, assim, tiveram bastante filhos, né? E ele ajudou muito aí nessa questão da medicina. Ele foi político, tá? Então ele se candidatou a vereador, a prefeito, ele teve vários cargos, mas sempre com a sua humildade enraizada, tá? Ele não deixou o fato dele ter condições, né, quando ele estava lá no exército, ou o fato dele estar na carreira política, ele não deixou isso dominar os valores, os princípios dele, ele sempre teve essa bondade, digamos, esse atributo aí da caridade mesmo, tá? E aí ele conhece então, né, o espiritismo como ele ganha um livro dos espíritos de um grande amigo dele, né, de um doutor também, de um médico. E num primeiro momento ele assim não quer ler, né, que é aquela crença, né, aqui que eu vou ler, né, isso aqui, nada a ver. E aí quando ele começa a ler, ele não consegue parar de ler, e aí ele só chega à conclusão de que em algum momento, né, ele já tinha lido, ele sabia de tudo aquilo que ele estava lendo. Daí é quando então ele começa aí a estudar, né, o espiritismo, tudo bem? Então ele se dedica mesmo. E ele teve várias publicações, relatórios, ele tinha um espaço na revista Espírita, na revista O Reformador também, tá? Então, assim, graças a ele aí, né, mais um que também, olha lá, 1887, né, ele começou aí o trabalho dentro da doutrina espírita, tá? Então, mais um exemplo que a gente tem que começou lá, digamos, com 40, 50 anos, né? Aí no movimento espírita. Então, mostra mais uma vez que não tem idade, tá bom, gente? Era isso, só para contribuir mesmo, que hoje à tarde está bem fresquinho, né? Então, só para fazer essa colaboração. Tem mais alguma coisa, Malu, para falar dele, do Bezerra? Tem que ele desencarnou, mas ele quis ficar por aqui, né? Lá falando isso, ele quis ficar por aqui porque pelo amor que ele tem, né, aos irmãos dele, que ele ajudou tanto, né, ele continua por aqui. E tem várias histórias, né, que o pessoal conta que viu ele na mesa de cirurgia, foi operado por ele, né? Tem a história da mulher que com um parto, né? Que ele fez o parto dela. Então, histórias de videntes, né? Que viram ele atuando. Então, ele continua por aqui. Acho que ele não reencarnou. A gente não tem certeza.
ele continua como espírito nos ajudando. É isso aí. Então, gente, a gente teve Ó, esses grandes posso falar? colaboradores. Pode falar. Então, como a dona Malu disse, ele deve estar por aqui mesmo, porque ele já curou a Samantha 2 vezes. 2 vezes ele já socorreu a Samantha, é verdade. Ela teve a crise de hérnia e ficou travada. Vocês sabem que cachorro, quando tem hérnia, trava, não desfaz na hora, né? Demora muito. E eu pedi por ele, pedi o socorro dele. Aí, do nada, assim, eu senti um sono como se alguém tivesse me colocado para dormir. E quando eu acordei, a Samantha estava andando, sem dor, sem nada, 2 vezes. Aí, depois da segunda vez, ela não teve mais crise. E ontem, aqui na enseada, tá muito quente, o calor tá demais, né? E a Samantha teve indícios de insolação. Aí eu saí correndo com ela e pedi socorro e rapidinho ela melhorou, gente. Porque a insolação aqui tá matando muita gente, sabe? E cachorro também. E aí eu descuidei e aconteceu. E ele tá sempre olhando por nós. Então, É eu isso tenho aí. certeza. Eu sei que E, ele está por aqui mesmo, ajudando a de gente. obtereis, né, Renata? Tá lá no Evangelho, né? Isso Isso. mesmo. A gente tem também, gente, o relato de uma trabalhadora da nossa casa, tá? Não vou citar o nome, porque ela me relatou isso e eu não sei se todo mundo sabe disso, tá? Mas ela teve um quadro de coma, tudo bem? Há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, não lembro ao certo. E aí, então, ela se recorda, né, quando ela voltou, tá? Hoje em dia ela tá super bem, né? Dela ter sido socorrida pela falange do Dr. Bezerra de Menezes também, né? E hoje ela tá aqui com a gente, tá firme e forte, né? Foi um quadro aí que ela teve, que ela quase desencarnou, mas não era o momento dela, né? Cada um tem o seu momento aí, e ela teve esse auxílio, então ela descreve, né, com bastante, assim, detalhes, esse socorro, assim, é bem emocionante, né? Eu lembro que quando ela me contou, eu fiquei bem emocionada, chorei, né? E aí, então, assim, que faz realmente a gente ter essa certeza, né, que ele está aqui, sim, junto com a gente, e a gente, graças a ele, tem esse apoio dele aqui com a gente, né? É isso aí, são os relatos, né, que a gente tem. E é isso. Bom, para a gente finalizar, gente, liberá-los, né? Aqui a gente fala agora, para terminar, sobre a federação, né? Então, a gente sabe que todas as religiões, elas têm, digamos assim, um órgão, né, uma estrutura para organizar isso, né? E aqui não seria diferente, a gente tem a nossa Federação Espírita Brasileira, tá? Ela foi fundada em 1884 por Elias da Silva, Manuel Fernandes, né, e Pinheiro Guedes, e vários outros companheiros aí espíritas, né? A sede dela lá no Rio, tá? Esperava sob a proteção de Ismael, né, que é o nosso mentor, nosso espírito protetor do nosso país, a época propícia para desempenhar a sua elevada tarefa junto de todos os grupos do país, no sentido de federá-los, né, coordenando-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. Então, a gente também deve aí, né, digamos assim, a gente agradece, né, a federação por ter se organizado, né, nesse sentido de divulgar, né, a nossa doutrina aí, de nos dar esse apoio aí também, tá bom? E para a gente finalizar aqui, a gente sempre deixa, né, no final dos capítulos, umas sugestões de livros relacionados ao tema da aula, né? Então, a gente tem essa sugestão aqui, Religião dos Espíritos, do Chico, né? Temos um da Alta de Souza, o Horto, 100 anos de poesia, e temos aqui as mesas girantes, né? E o Espiritismo, que vai contar sobre os fenômenos, né? Mas quem aí não quiser dar uma lida, eu sugiro novamente, tá? O filme
do Allan Kardec, que ele tá bem detalhadinho, tá? De tudo que a gente falou e muito mais também. É legal porque a gente vê outras questões que às vezes a gente não tem na literatura, né? Então é bem bacana também, tá? Que não está registrado, digamos assim, né? Então quem tiver oportunidade, novamente está disponível no Netflix. Outra coisa que eu queria deixar para vocês também, na TV Mundial de Espiritismo, que é da onde a gente viu esse videozinho que a gente passou para vocês, das Irmãs Fox, do Allan Kardec, né? A gente tem vários vídeos também, tá? Que são disponibilizados lá. A gente tem os vídeos da série Sozinho, que são muito bacanas a respeito, na aula mais para frente, que a gente vai falar de desencarnação, reencarnação, né? De vícios também. Então, é uma coletânea, é uma série, né, de 6 capítulos a respeito de vários assuntos, né? Então, é bem bacana também, a gente encontra lá na TV Mundial de Espiritismo, no YouTube também, a gente tem vários canais, tem um canal que eu gosto bastante, que eles falam de uma forma de humor, né, da doutrina, é bem legal também, né, que são os Amigos da Luz, tem também... esqueci o outro canal. Eles estão fazendo uma série de live nesse momento de pandemia, né? Então, assim, é bem bacana também, tá? Porque leva também esse lado do humor, digamos assim, né? Não precisa levar a vida tão a ferro e fogo, né? Tá bom? E era isso. Mais alguma coisa, Malu, Renata? Alguém tem alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida? Não ficou claro? Se não ficou, pode falar, agora é o momento, tá? Da gente tentar esclarecer aqui da melhor maneira possível. Quem tiver com dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa a respeito da aula, só abrir o microfone para a gente poder finalizar aqui. Tudo certo então, gente? Depois Tá você tudo me certo? quer tirar a foto. Tá, pode deixar, não vou esquecer aqui. Quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto bem bonita para postar lá no nosso grupo, para quem não participou hoje, ó, perdeu, hein? Então vamos lá. Oi, dona Delci, tudo bem com a senhora? Que bom vê-la por aqui. Ó, a Samanta ali com a gente. Então vamos lá, gente. No 3, Sônia vai ligar a câmera para a gente. Oi, Sônia, tudo bem? Então vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... Gente, era isso. Para a gente finalizar, a dona Malu faz a prece para a gente. Dona Malu, por favor. Bem, então vamos nesse instante fechar os nossos olhos, já sintonizados com Jesus, nosso mestre, nosso guia espiritual. Vamos agradecer por esse momento de aula, um momento do convívio com os nossos irmãos através da internet. Vamos pedir a Jesus que ilumine os nossos caminhos, auxiliando o nosso progresso. Fortaleça, Senhor, a nossa fé, a nossa crença, nos dando sempre bom ânimo para continuar nessa estrada em busca da nossa reforma íntima, do nosso progresso moral, do conhecimento, Senhor, dos seus ensinos. Que a sua luz seja derramada sobre todos nós. Envolva o planeta Terra com seu manto de amor e de luz, abençoando a cada um dos seus irmãos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, muito obrigada a todos pela conexão, tá? Desejo a todos um excelente final de semana. Força aí, Renata, André, tá? Não desistam, né? Acreditem, confiem nos ideais de vocês, no que vocês acreditam, tá? Não deixe isso jamais se perder dentro de vocês, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. Laura, não esquece de mandar um oi se você não está no grupo ainda, tá? Pra gente poder te adicionar lá. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Vou encerrar aqui, Boa noite, tá bom? gente. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite, uma excelente semana. Tchau, Boa noite. tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Beijo.